A gente, a verdade, tudo isso que a gente está falando por enquanto é praticamente só a introdução desse livro do Hovot Levavot, esse capítulo que a gente está falando sobre a Emuná. Então é o Shara Bitachon. Então o Shara Bitachon, ele na verdade, por enquanto a gente está vendo um pouquinho da introdução. Depois ele vai entrar um pouco mais a fundo, realmente, o que é o Bitachon, da onde vem espiritualmente esse apoio, né, que a gente busca em Hashem, que o tempo inteiro a gente deve se apoiar em Hashem. Então vamos continuar um pouquinho nessa introdução e já já a gente vai chegar realmente na essência do Bitachon e o quanto é importante. Óbvio que a gente tem que confiar em Hashem e estar conectado com Ele todos os momentos, mas em momentos de dificuldade é ainda mais importante a gente estar conectado com Hashem, com Emuná. Então, continuando, ele fala o seguinte, a gente vai falar um pouquinho dos benefícios, a gente falou muito dos benefícios da Emuná e do Bitachon para o Olam Haba, para a nossa parte espiritual. Agora vamos trazer um pouquinho para a nossa vida nesse mundo, o quanto o Bitachon pode mudar a nossa vida, mudar toda a nossa sintonia de vida quando a gente consegue viver confiando em Hashem. Então ele fala, Ve'ilu atoalot she'abitachon mevi le'asagat asher be'olam hazeh. Olha o que o Bitachon ajuda a gente a alcançar em termos do Olam hazeh, aqui do mundo material. Ren menuchas halev midagot olam hazeh, a calma do coração de todas as preocupações do Olam hazeh. Olha quanto a gente gasta na nossa vida de preocupações, e a verdade é que a grande maioria das preocupações nunca acontece. Eu vou contar para vocês uma história impressionante que aconteceu comigo, que eu peguei de verdade como um exemplo para tentar ter emuná. É importante quando a gente tem um momento de salvação, um momento mais claro da gente ver a mão de Hashem, que a gente guarde isso para a nossa vida, para os momentos quando está mais escuro. Então os nossos sábios falam que é que nem numa noite escura e de repente dá um trovão, aquele relâmpago, aquela luz que ilumina o caminho. Então aproveita aquela luz para quando voltar a ficar escuro de novo, você aproveitar aquela luz. Então uma história que aconteceu comigo quando eu tinha acabado de chegar em Eretz Israel, eu morei 5 anos lá, e Baruch Hashem, assim que eu cheguei, a minha esposa acabou engravidando, a gente ainda era Olê Hadash, né? Eu não tinha nem feito a documentação de aliar, nada. E a gente, Baruch Hashem, minha esposa ficou grávida da minha primeira filha, a gente não tem experiência nenhuma, nem de gravidez, nem de parto, nem de Eretz Israel, nem de falar hebraico direito, ainda falava hebraico meio, ainda que nem índio. E Baruch Hashem, chegamos lá em Israel, Hashem deu essa brachá incrível pra gente, e Mina Shamayim, a minha esposa acabou ficando grávida junto com uma grande amiga dela. Também essa amiga dela ficou grávida na mesma época, e elas decidiram, Bezrat Hashem, lá em Israel, tem o costume de você já deixar reservado na maternidade, que mais ou menos a época do parto, para evitar, está muito cheio. Então as duas decidiram que elas vão fazer inscrição no mesmo hospital, as duas ligaram e deixaram todos os dados, tal. Passaram alguns meses, passaram 6, 7 meses, e essa amiga da minha esposa, ela liga para ela e fala assim, você já recebeu a pulseirinha? Ele, que pulseirinha? Ela falou, não, o hospital eles mandam uma pulseira, para você já, no momento que for fazer a internação, você já passa, já entra direto, né? Já estão todos os dados, já está tudo. Então isso para facilitar a vida. Então tá bom, ela falou para a menina, falou, olha, eu não recebi nada, eu vou ligar lá no hospital. Então ela liga no hospital, e no hospital falam para ela, não, mas você não está registrada aqui no hospital. Ela falou, não, como não? Eu liguei, eu registrei junto com uma amiga minha. Ela falou, não, a tua amiga tá, mas você não tá. Ela falou, não, mas eu dei todos os dados, minha Teudat Zeut. Ele falou, não, mas não adianta, você deu o teu número da tua Teudat de Olê, que é uma coisa provisória. Enquanto você não tiver a Teudat Zeut, que é o documento definitivo, você não pode se registrar aqui no hospital. E a gente começou a ficar desesperado, falou, não, mas e o que a gente faz? E estava no meio dos estudos, e para fazer isso eu ia ter que perder uma manhã inteira. Então fui falar com o rabino lá da sinagoga, falei, Rav, eu preciso resolver minha documentação.
E aí ele falou, tá bom, você faz isso nas férias. Eu falei, Rav, você não está entendendo, eu preciso me registrar no hospital, enquanto não me registrar, enquanto não fizer o documento eu não posso me registrar. Ele falou, tá bom, você vai nas férias. Ele falou, Rabino, você não está me entendendo, eu preciso fazer isso. Ele falou, Bezrat Hashem, você vai nas férias, não precisa se preocupar, você não vai ter brachá nenhuma de perder um dia de estudos de Torá para resolver nada na tua vida. Tá bom? Então, a gente foi fazer continuei, mas fiquei bravo, óbvio, né? Que imagina, o rabino sem coração, que não entendeu minhas necessidades. Eu fui para minha aula e era um rabino que só falava em hebraico. Mina Shamayim, olha que incrível como Hashem ele faz tudo. Ele virou para mim do nada. E óbvio que ele não escutou essa conversa, que eu conversei em particular e em português com o rabino. Ele vira para mim e fala assim, eu não entendo os alunos desse Shivá, porque às vezes eles perdem um dia de estudo de Torá para resolver coisas fora de Shivá. Eles não entendem que não vai ter brachá nenhuma, não tem brachá quando a gente perde Torá para resolver nada. Tem que confiar em Hashem e não pode perder Torá para resolver nada. Aí eu entendi a pancada já, o tapa na cara que Hashem me deu. Quando acabou a aula, olha que incrível, o menino virou para o Rabino e falou, Rabino, amanhã eu não venho, porque eu vou resolver minha documentação. Eu já marquei de manhã e eu vou resolver minha documentação. Óbvio que na minha falta de emuná, eu falei, quero ver dar errado. Óbvio. Né? O cara já marcou, com hora marcada, com a pessoa marcada, no guichê marcado, já está tudo certo, não tem o que dar errado. O menino perdeu a aula de Torá, ele volta no dia seguinte e eu pergunto para ele, e aí, deu tudo certo? Ele falou, não, deu tudo errado. Ele falou, como assim? O que deu tudo errado? Olha que incrível. O menino dormiu no ônibus, ele perdeu o ponto, quando ele acordou, ele já estava super longe, ele tentou voltar, quando ele chegou, a pessoa lá do guichê que atendeu ele já tinha ido embora, e ele perdeu o dia, ele perdeu a aula de Torá e não conseguiu fazer nada. Então naquele dia, Baruch Hashem eu entendi, Bezrat Hashem, nas férias eu vou, não vou perder Torá, não vou mais questionar o rabino. E Mina Shammai, minha filha acabou nascendo prematura, no meio do Shabat, Rola Moed de Pesach, não precisou de inscrição, a gente teve que ir de ambulância no meio do Shabat pro hospital, e acabou indo para outro hospital, que era especialista em crianças prematuras. Mesmo se tivesse feito aquela inscrição, não ia ter ajudado em nada, não ia adiantar para nada. Olha quanta emunagem tem que ter em Hashem, faz o que é certo e confia em Hashem. Então, todas as preocupações que a gente tem, quantas preocupações de coisas que nunca vão acontecer, a gente estava com medo, e talvez quando ela for dar luz e não vai ter lugar no hospital. Olha quanta preocupação de coisas que nunca aconteceram. Então, tem que ter emuná. No Olam Hazé, a emuná dá para a gente tranquilidade no coração. A gente pode viver de uma maneira muito mais tranquila. Veshalvá mitrotzetzut nefesh, e a gente pode ter tranquilidade daquela agitação que a gente vive a nossa vida de uma maneira cada vez mais maluca, né? O tempo está passando e a gente talvez na pandemia a gente vai olhar para trás e a gente vai começar a ver que a gente está tendo uma vida completamente maluca, completamente desregrada. Talvez a pandemia vá ajudar a gente a se olhar no espelho e perceber que a gente está num mundo doente, como dizia a famosa música do Legião Urbana, o mitzará al haeder ta'avoteia agufaniot, e dos sofrimentos que a gente tem por não ter tudo que a gente gostaria do Olam Hazé. Se você tem emuná, você não vai sofrer. Se você não tem alguma coisa, é porque Hashem não te mandou isso. E você não precisa sofrer por causa disso, ou porque o outro tem mais que você. Tudo isso vem da falta de emuná. Que aboteach bashem sharui beashket. Aquele que confia em Hashem, ele está imerso em tranquilidade. Então eu conheci pessoas que realmente não sabiam da onde vai vir a comida de amanhã. E essas pessoas, elas estavam numa tranquilidade que eu falava, como que ele consegue estar tranquilo? Teve um senhor muito doente que eu conheci em Israel, a pessoa talvez mais incrível, uma das mais incríveis que eu conheci na minha vida. Olha que história, ele tinha muitas doenças desde jovem, e ele uma vez, ele o tempo inteiro ficava respirando com um cilindro de oxigênio, e de tempos em tempos, quando estava terminando o cilindro, ele tinha que trocar o cilindro. Então uma vez ele estava passando na rua, ele morava na mesma rua de Yeshivá, e um dos alunos de Yeshivá estava passando e viu ele na rua. Ele falou, olha, o senhor precisa de ajuda,
Ele falou, eu estou indo trocar o cilindro de oxigênio, você quer vir comigo? E o rapaz foi com ele e estava no meio do caminho. E aí esse rapaz, ele perguntou, né, para esse senhor, falou, o senhor tem dinheiro para o cilindro? Quanto custa? Ele falou, custa 20, 30 shkalim. Ele falou, o senhor tem dinheiro? Ele falou, não tenho dinheiro. Ele falou, mas como que o senhor vai comprar o cilindro? Olha que incrível, esse senhor virou para o menino me contou, história que eu escutei pessoalmente. O menino contou que esse senhor virou e falou assim, você toda hora, Deus não te manda oxigênio, por que ele não vai mandar para mim? Ele também vai mandar para mim. Da mesma maneira que ele te manda oxigênio, ele vai mandar para mim também. Olha que o menino contou que quando eles desceram do táxi para ir comprar oxigênio, correu um homem na direção dele e falou, olha, o senhor precisa de dinheiro para comprar oxigênio? Tá aqui. Olha que incrível, parece história, se eu escutasse em algum livro, talvez eu não ia acreditar. O menino falou para mim, eu vi isso com os meus olhos, a pessoa correndo e dando para ele dinheiro para ele comprar o oxigênio dele. Então, da mesma maneira que a Hashem dá para a gente oxigênio, a Hashem dá para a gente comida, a Hashem dá tudo, ele vai continuar dando, ele vai continuar cuidando da gente. Se a gente chegar nesse nível de confiança, de tranquilidade, uau, que vida maravilhosa que a gente ia viver. A gente está sempre vivendo preocupado que vai faltar, que não vai dar, e a maioria das coisas, problemas que nunca vão acontecer de verdade na nossa vida. E assim, como Moshe Katuv, e assim fala o profeta Irmial, Baruch HaGever Asher Iftach Bashem, Vaya Hashem Iftacho, abençoado aquele que ele confia em Hashem, e Hashem é a sua confiança, ele confia só em Hashem. Veaya keet shatul almaim, é como uma árvore plantada do lado da água. Veal yuval yeshalach shorashav, e sobre a correnteza ele vai estender as suas raízes. Velo ireki avohom, ele não tem medo quando vai vir o calor. Veaya aleuranan, porque suas folhas vão estar sempre frescas. Quer dizer, uma árvore que está plantada no meio do campo, se vier o calor ela vai morrer, mas se ela está plantada do lado do rio, ela pode ficar tranquila, pode vir calor, pode vir estiagem, ela está lá conectada com o rio. O Bishnat Batzoret Loidag, no ano de seca, essa árvore não vai se preocupar, Velo Yamish Miasot Peri, e ela não vai nunca deixar de produzir os seus frutos. Então olha que incrível, aquele que sabe que ele está conectado com o manancial Mekor Maim Haim, aquele manancial de águas vivas, e não Hashem, ele fala, assim fala o profeta, vocês me trocaram por poços vazios de água. Se você confia em qualquer outra coisa, é como confiar num poço vazio, trocar o manancial de águas vivas por um poço vazio. Então é em Hashem, e só em Hashem, e olha quanta tranquilidade a gente pode ter no Lamazé, uma vida muito mais tranquila, que a gente pode ter uma tranquilidade da nossa alma. Ve'ahat ha'toalot hi, e um dos grandes benefícios, menuchas hanefesh me'anedidah bedrahim rechokot, também a gente pode descansar de ter que andar longos caminhos, davar amechale et aguf, o mekarev et ketzachaim, coisas que prejudicam o nosso corpo e aproximam o final da vida. Quer dizer, para a gente ter parnassá, muitas vezes a gente se arrebenta, a pessoa ela acaba trabalhando mais do que o corpo aguenta. Tem muitos casos, isso é impressionante, no Japão, de pessoas que morrem de fadiga. A pessoa morre de tanto trabalhar. Por quê? Porque ela quer mais, quer trabalhar mais, quer se garantir. Kmosh Katuf, Inabaderech Korhi, Kitzar Yamai. Então está escrito no Teilim que o caminho ele debilitou minhas forças e ele encurtou os meus dias. Então, quanto a gente sai correndo atrás da Parnassá, mesmo que seja às custas da nossa saúde, às custas da nossa família, o Mesupar Alehad Meovdei Hashem Aprushim. Olha que incrível, é contado uma história real de uma pessoa que, Baruch Hashem, uma das pessoas que conseguiu viver um pouco desconectado do mundo material, uma pessoa, Baruch Hashem, que chegou em níveis muito elevados de espiritualidade. Shelifnei sheitchil
leitnaeg beprishut, antes dele chegar nesse nível de conseguir se desconectar um pouco dessa escravidão do mundo material, aconteceu como que ele conseguiu chegar nesse nível? Olha que história incrível. Alar pam eleretz rehoká kedei lechapes parnassá. Ele fez uma longa viagem. Antigamente, vamos lembrar o que é uma viagem longa antigamente. Hoje em dia, para a gente, uma viagem longa é pegar 3 horas de ônibus numa estrada asfaltada, com policiais no caminho. Quer dizer, é muito tranquilo. Antigamente, viagem longa muitas vezes era pegar um navio, era arriscar a vida. Muitas pessoas não voltavam para casa, tempestades, navios afundavam. Então, ele fez uma viagem muito longa, uma viagem muito cansativa. Para quê? Para lerapes parnassá, para buscar o seu sustento. O Bair Shebo Elea, Pagash Oved Elilim Errad. Na cidade que ele foi lá procurar o sustento, ele se encontrou com um idólatra. Amarlo a Parush, e esse homem elevado falou para esse idólatra: Mameod Shruim Atem Betachlita Ivaron Vechoser Havaná. Como que você consegue estar imerso nessa escuridão total, na total falta de entendimento? Bazé Sheinhem Ovdim Laelilim, que você consegue servir um Deus de pedra, um Deus de barro, você não consegue enxergar o quanto isso é estúpido, enquanto isso é vazio. Eu não me conformo de alguém conseguir viver na escuridão que você vive. Analoto Vedelilim, respondeu para ele, aquele idólatra, o Lemiata Oved. Ele falou: desculpa perguntar, mas quem você serve na vida? Você acha que eu sou estúpido de servir os deuses? Quem que você serve na vida? Amarlo a Parush, esse homem santo falou para ele: Ani Oved Tabore, Akol Yahol, Veamehalkel Ayehidi, o Mefarneshen Kamo. Eu sirvo o Criador do mundo, o Todo-Poderoso, aquele único provedor de tudo, que sustenta e não tem ninguém como ele no mundo. É esse que eu sigo e é esse que você também deveria seguir. Amar lo veda elilim, falou para ele o idólatra: Maserra sotrim et dvarecha, os teus atos, eles são completamente contraditórios com as suas palavras. As tuas palavras são completamente vãs, de acordo com a forma como você se comporta na vida. Shaloto a Parush, perguntou para ele esse homem sábio, esse homem santo: Keitzad, por que você está falando isso? Analo veda elilim, respondeu para ele o idólatra: Ilu mashe amarta ayaemet, se o que você falou fosse verdade, sheakel sheata oved lo ua mefarnes etakol, se o Deus que você confia, que você serve, é ele que sustenta todo mundo, ve'echaltoi bilti mugbelet, e as possibilidades dele são ilimitadas, azaya mefarnes otcha beirha, ele teria te sustentado na tua cidade. Keshem sheu mefarnes otcha kan, da mesma maneira que ele está te sustentando aqui. Então, se você acreditasse de verdade que esse Deus ele pode sustentar o mundo inteiro, você não estaria aqui, você estaria na tua cidade e você saberia que Deus ele ia te sustentar lá. Velo ayala parush manele dvaraf. E esse homem não teve palavras para responder para esse idólatra. Veu shavel arzo, imagina a vergonha que ele passou imediatamente. Ele largou tudo que ele está fazendo, todos os negócios dele, e ele voltou para a terra dele. O meaz veala que bela latzmo lifrosh meayegia vearedifa acharei inyanei olamazer. E a partir desse dia ele recebeu sobre si que ele vai se afastar de todos os esforços, de todas as buscas das coisas do mundo material. Não quer dizer, Deus nos livre, que ele parou de trabalhar e parou de fazer a parte dele. Mas ele se afastou dessa busca incessante pelo mundo material. Se Deus ele pode sustentar lá na China, será que ele não pode sustentar no Brasil? Se ele é o único que sustenta, se ele é a Kol Yahol, ele é todo poderoso, se ele pode sustentar lá, ele também pode sustentar aqui. Para que você precisa viajar lá, ficar meses sem tua família, viver uma vida de estresse, uma vida até de perigo, porque Deus não pode sustentar aqui. Veshuv lo yatsa meiro kedei lechapes parnassá. E ele não voltou nunca mais
a sair da sua cidade para procurar o seu sustento. Então, olha que incrível, olha o argumento que esse idólatra está falando para uma pessoa que achava que tinha emuná, mas não tinha emuná de verdade. Ele falou, os teus atos, eles vão contra tuas palavras. É a mesma expressão, olha que incrível, que a Torá, ela fala sobre Noah. O que está falando sobre Noah? Noah está escrito que ele era mamin veno mamin. Ele acreditava e não acreditava. E Urash explica que ele era miktanei emuná, pessoas de pouca emuná. Peraí, como Noah é pessoa de pouca emuná? Hashem do nada manda ele construir uma arca gigantesca no meio do nada, fala que vai vir um dilúvio, ele escutou Hashem, ele foi lá, ele construiu a arca sem nenhum questionamento, sem nenhuma dúvida, e ele é mamin veno mamin. Só que o que está escrito sobre Noah? Que ele entrou na arca quando a água chegou na canela dele. Quer dizer, até agora ele não entrou na arca, ele esperou a água chegar na canela dele, agora ele entrou. Isso já é considerado mamin veno mamin. Os teus atos, eles vão contra as tuas palavras. Você acredita, mas você não acredita de verdade. Aquela famosa história da cidade que não chovia e foi todo mundo para a sinagoga rezar. E o filho virou para o pai e falou, pai, ninguém aqui acredita que vai chover de verdade. Falou, como assim, filho? Olha, está todo mundo coberto, com talit, chorando, rezando. Falou, pai, ninguém trouxe guarda-chuva. Se vocês acreditassem que vai chover de verdade, vocês teriam trazido guarda-chuva. A gente acredita de verdade que hoje vai vir o Mashiach? Está escrito que o Hafetz Haim, ele deixava uma mala pronta embaixo da cama dele. Por quê? Porque ele acreditava de verdade que hoje vai vir o Mashiach. Será que a gente emprestaria dinheiro para alguém, para a pessoa devolver quando o Mashiach chegar? Isso é um teste que a gente precisa se questionar o quanto a gente acredita de verdade que o Mashiach vai chegar hoje. E assim, a gente vai ser questionado depois dos 120 anos, se Tzipita la Yeshua, você esperou de verdade todos os dias da tua vida, você esperou pela salvação de Hashem? Então, a grande pergunta é se a gente esperou de verdade. Ve'ahat tualot, e um dos grandes benefícios também que a gente pode ter do Olamazé, sheyesh laboter bashem, menucha sanefesh ve'aguf, me'avodot akvedot, ve'amelachot ameiafot, etaguf também. A pessoa acaba entrando para ter a parnassá dela em trabalhos que deixa a pessoa exausta, que quebram completamente a pessoa. Ve'enhu lahut liot karov lemalhut. E a gente também não tem que, a pessoa que tem emuná, não vai querer se aproximar do rei, davar adoresh itnagut, binimusei malhut. Se a pessoa está próximo do rei, ele tem que ter um comportamento exemplar, ele tem que se comportar o tempo inteiro, ele tem que estar preocupado, como ele vai falar as coisas, o que ele vai fazer. A mesma coisa hoje em dia, a pessoa que ele acaba querendo estar próximo da política, a pessoa que acaba se envolvendo com a política, ele entra numa bola de neve, ele entra num sistema que ele não vai conseguir sair. Para quê? Talvez que a pessoa está preocupado com a parnassá dele. Então ele fala, Mamidoto besakaná, mitzadan sheia meluchá, asuim, livgua boleraá. Ele vai entrar em perigos, às vezes de se desentender de alguém do reinado e pessoas que não vão pensar duas vezes de fazer mal para os outros. A gente conhece na história quantos assassinatos, né, dentro dos reinados aconteciam. Aboter Bashem, Boher Leatzmo, Miben Mikzoot, Amelachá ve'amizhar, et amikzoa shenoten legufo, ahiar bemenuchá. A pessoa não vai ficar procurando, se ele confiar em Hashem, ele vai tentar procurar uma profissão que não destrói o corpo dele, que não vai causar nele um cansaço excessivo, que não deixa tempo para a pessoa se ocupar com Torá, com mitzvot. Às vezes a pessoa, ela chega do trabalho tão quebrada, que a pessoa não consegue estudar Torá, a pessoa não consegue rezar vit. Então quer dizer, para que tudo isso? A pessoa está ganhando o dinheiro dela, e ela está usando o dinheiro, para que está usando esse dinheiro? Se ela não consegue nem fazer o mínimo da Avodat Hashem que a gente veio nesse mundo. Aqui me perguntaram, não é indireta para ninguém, eu só estou lendo o livro, não estou dando indireta para ninguém.
A indireta é para mim, porque eu não conheço ninguém que trabalha mais do que rabino. Eu escolhi rabino porque eu achei que rabino trabalhava pouco, me dei mal. O maknelo et Hashem atov beoter, a pessoa ele vai estar mais preocupado em adquirir para ele um bom nome, ele trabalhar com coisas honestas. Deus me livre se envolver em coisa desonesta, em coisa que mancha o nome da pessoa. O matrida ripahot et marchevoisav, e ele vai tentar procurar coisas que não desgastam até mentalmente a pessoa a ponto de não conseguir pensar em mais nada. Mikzoa amatim beyoter lahovot shetorato matilalav. Ele precisa procurar uma profissão que seja de acordo, adequada para as obrigações espirituais dela. Então eu vou ser muito sincero. Baruch Hashem, quando eu fico pensando, né, realmente às vezes é muito puxado todo o dia a dia, mas Baruch Hashem é justamente voltado para trazer espiritualidade para as pessoas. Vale a pena, esse é o tipo de esforço que vale a pena, cansar o corpo, cansar a cabeça. Baruch Hashem, é isso que a gente veio fazer no mundo. O Leyeter e Kronot Emunato, e para os outros princípios de Emuná, tem que tomar cuidado para Bezrat Hashem a gente não procurar trabalhos que podem ir até contra a nossa Emuná. Deus me livre, alguém que trabalha com uma coisa desonesta, com uma concorrência desleal, isso vai contra a tua emuná. Para que tua emuná? Você confia em Deus, mas você rouba, você é desonesto, você faz concorrência desleal. Então, que emuná que você tem em Hashem? Quer dizer, você não confia que Hashem que vai te mandar o dinheiro. Você acha que teu esforço, e mesmo que é um esforço desonesto, você acredita que é isso que vai trazer o teu sustento. Então, isso vai contra a nossa emuná. Mipnei, e tudo isso porque Sheu mamin baem tzai, sheadam miparnes aliado, lo mosif lo alma shekatzuv lo. E ele, infelizmente, ele acredita numa grande mentira. Ele acha que o meio de trabalho dele pode acrescentar para ele sustento. O que está decretado no Shamaim, a gente fala que a parnassá da pessoa é decretada em Rosh Hashanah. Óbvio que durante o ano, através de tefilot, através de bons atos, a gente pode mudar decretos de Hashem. Mas a parnassá da pessoa já está decretada. A gente está vendo aqui na pandemia, tem gente que está perdendo tudo, tem gente que está ficando milionário, está saindo reportagens da pessoa que vendia peixe e a pessoa teve a ideia logo no começo da pandemia de entregar peixe em casa. O cara está ficando milionário, o cara que até antes da pandemia ele não tinha nada na vida. E ao contrário, grandes empresas, empresas sólidas, que nunca ninguém diria que essa empresa vai ter um problema, estão fechando filiais, às vezes, lo aleino, estão até fechando as portas, está tudo fixado em Rosh Hashanah. A gente tem que confiar em Hashem e não achar que o meio que a gente está fazendo é isso que está dando nosso sustento. Velo gorea mimenu meuma. Então tudo que a gente faz nem aumenta nem diminui o nosso sustento. Eila a Elokim mitbarach u agorem alkar. É Hashem que causa para a gente todo o nosso sustento, tudo que a gente vai ter na vida, é só Hashem que faz. Aqui ele traz só um comentário de rodapé. E Mashem gozer sheadam itasher, se Deus decretar que uma pessoa vai ficar rica, as kol davar sheu osek bo mevi otolidei osher, o que ele se ocupar vai trazer riqueza para ele. Então, de novo, todo mundo conhece exemplos de pessoas que faziam coisas que não tem explicação lógica nenhuma. Por que essa pessoa ficou rica? A pessoa cria uma pessoa nova, uma ideia nova, que às vezes não tem nem pé nem cabeça, e ele fica milionário. Outra pessoa que é ao contrário, fazia uma coisa que todo mundo sabe que isso dá dinheiro, e a pessoa não consegue receber o sustento dela. Como Amru Hazal, como os nossos sábios falaram, She'eina niut mina umanut, ve'eina shirut mina umanut. A pobreza não vem do trabalho, e a riqueza não vem do trabalho. Eila mimishe a osher shelo. A riqueza e a pobreza vêm daquele que é o dono da riqueza, daquele que é o dono de todo o dinheiro. Shenemar, como está escrito no profeta Hagai, Lia Kesef, o dinheiro é meu, Velia Zahav, e todo o ouro é meu, Neum Hashem Tzvakot, isso é palavras de Hashem, quer dizer, ele é o dono de todo o dinheiro,
ele vai decidir para quem ele quer dar e para quem ele quer tirar. E não vai ser o nosso esforço, não vai ser a gente trabalhar 24 horas por dia, a gente não dormir, e Deus nos livre, trabalhar num trabalho desonesto, num trabalho errado, não é isso que vai dar o nosso sustento. Ao contrário, pode parecer, o mundo material, ele é feito de muitas ilusões. A gente pode estar iludido no mundo material, que é isso que está dando para a gente o sustento. Isso é uma grande mentira. Quem dá o sustento para a gente é Hashem, Kmo shenemar, Kilo mimotzá, o mimarav, não vem o nosso sustento nem do Oriente, nem do Ocidente, velom midbar harim, nem das montanhas do deserto, que Elokim shofet, Deus ele julga, Zé yashpil, vezé yarim. Esse vai ser julgado para ser derrubado, e esse vai ser julgado para levantar. Então, quem acha que o que está acontecendo na vida de cada um é por causa da pandemia, não tem emuná completa. Tem gente na pandemia ficando milionário, tem gente na pandemia perdendo tudo. Não tem nada a ver com a pandemia. Isso é um meio que a Hashem está mandando, mas já está decretado no Shamayim. Venemari está escrito também, David Ameller, ele ensina para a gente no Teilim, Binosdeixe arbitzeini, Deus, ele me conduz por campos agradáveis, e ele vai me conduzir por águas tranquilas. Mismorle David, é um dos cânticos de David Ameller, Hashem Roi Lo Echsar, Deus, ele vai cuidar e não vai faltar nada para a gente. Verrada Toalot, e outro benefício da gente viver com emuná verdadeira no nosso coração, She'ein laboteach bashem agmat nefesh meninei misharo, a pessoa não fica angustiada com os negócios dela. Kegon imhulo yachol limkor et chorato, tá difícil as vendas, o shopping center fechou, eu não estou conseguindo vender nada, a pessoa não consegue mais dormir, a pessoa não consegue mais comer, ela está angustiada. Ou imhulo yachol ligbot chov amagialo, ou ele não está conseguindo cobrar uma dívida de alguém que deve para ele. Ve'en hu mitztaer imbal gufo machalá, ele também não fica chateado, não fica preocupado se ele está com alguma doença no corpo dele. Mipnei shehu yodea shaboreit barach doeg letzrachav yoter mima sheu atzmo sezot, porque ele sabe, ele tem certeza que Deus se preocupa mais com ele do que ele mesmo. Deus se preocupa mais com a gente e ele consegue amar mais a gente do que a gente mesmo se ama. Então, olha que história incrível. O Rav Shimon Schwab, ele certa vez, ele tinha um Rav. O Rav dele, ele visitava o Rav dele. Todos os Hagim têm mitzvah de lekabel pnei Rav, de visitar o seu Rav, de pedir uma brachá para ele, visitar ele. E ele fazia questão, eles moravam em cidades diferentes, mas ele fazia questão, todos os Hagim em Holamoed, ele fazia questão de visitar o Rav dele. Só que o Rav dele, ele ficou muito doente, e o Rav dele realmente foi uma doença que acabou consumindo muito, até o corpo dele ficou com uma aparência terrível. E aí a família desse Rav ligou para o Rav Shimon Schwab e falou para ele, olha, por favor, não vem esse ano, você vai se assustar com o Rav. O Rav realmente está com uma aparência muito ruim, então não vem esse ano visitar ele, mas o Rav Shimon Schwab, ele fez questão, ele falou, eu vou visitar meu Rav, e quando ele chegou lá, realmente, a aparência do Rav estava tão debilitada, ele estava tão doente, que o Rav se assustou e, infelizmente, ele deixou transparecer isso no olhar dele. O quanto realmente aqui a aparência do Rav estava chocante assim para ele. O Rav virou para o Rav Shimon Schwab e falou, olha, não fica mal por mim porque eu não estou mal. Eu falei, eu tenho dores de cabeça terríveis, eu não estou conseguindo fazer todas as tefilot. Era Rola Moed de Sukkot. Ele falou, eu não consegui rezar em Yom Kippur de tantas dores que eu sentia, mas foi Hashem que me mandou essas dores, Hashem que me mandou essa doença. Por que eu vou ficar chateado? Por que eu vou ficar preocupado? Uau, imagina a gente conseguir chegar nisso, imagina a gente conseguir chegar nesse nível incrível. Conheci também uma pessoa de Yeshiva, uma pessoa que ele tem aquela doença dos Ashkenazim, uma doença genética, que ele foi perdendo todos os movimentos do corpo, ele começou a, devagarzinho, não conseguia mais andar sozinho, depois
ele conseguia só com um andador, e hoje em dia ele está numa cadeira de rodas. E ele virou uma vez e falou que o trabalho dele no mundo é fazer Kiddush Hashem. Como? Ele fala, eu sento e estudo Torá o dia inteiro. Muitas pessoas falam, eu queria estudar Torá, mas eu não tenho força, e eu não consigo estudar Torá porque eu estou com dor de cabeça. Ele falou, eu sou uma prova que quem quer consegue estudar Torá. Esse é meu trabalho no mundo, eu ficar sentado aqui no Beit Midrash, mesmo nas minhas condições. Falou, e hoje em dia, eu sei que Deus me ama tanto, se Ele me mandou essas dificuldades e sofrimentos, é um sinal de amor. Hoje o meu problema com a minha doença é não sentir que eu sou melhor que os outros. Olha que incrível. Ele falou, eu tenho medo de chegar em Gavá, de achar que eu sou melhor que as outras pessoas, porque se Deus ele me mandou, aqui me escreveram Tay-Sachs, essa doença dos Ashkenazim. E olha que incrível como ele olhava para a vida, ele tem medo de ter Gavá, de se sentir orgulhoso. Por que ele vai sentir orgulhoso? Porque se Deus está mandando sofrimentos para ele, é sinal que ama ele mais do que ama outras pessoas. Alevai, Bezrat Hashem, que alegria poder viver com essa forma de ver a vida, que mesmo sofrimentos e dificuldades, a gente consegue olhar de uma maneira positiva, receber a vontade de Hashem com alegria, com simcha. Então ele sabe que tudo é a vontade de Hashem, o Boher Lo Etatov, se Hashem está mandando isso, é porque ele escolheu para ele o que é o melhor. Yoter Masheu Boher Otoleatzmo, melhor do que se a gente pudesse escolher. Quantas escolhas erradas a gente faz na vida, a gente escolhe coisas que a gente acha que são boas, mas que na prática a gente vê com o passar do tempo que foram escolhas horríveis que a gente fez na vida. Hashem, ele só escolhe o melhor, ele sabe o que é o melhor de verdade, ele só escolhe o melhor para a gente. Como Shenemar, como está escrito no Teilim, Arle Elokim dominafshi, eu em relação a Hashem, a minha alma vai ficar em silêncio, Ki mimenu tikvati, porque nele está toda a minha esperança. A gente vê uma demonstração incrível de Emuná, Arona Cohen lo aleino, que a gente não saiba o que essa dor ele perdeu no dia da inauguração do Mishkan. Ele perdeu seus 2 filhos com fogo celestial. Eles ofereceram um incenso que Hashem não pediu, e naquele dia eles morreram, naquele dia de alegria, naquele dia que o povo inteiro está inaugurando o Mishkan, terminou com uma tragédia, com a morte dos filhos de Aron. Está escrito, Vaidom Aron. Aron, ele silenciou. O que quer dizer esse silêncio do Aron? Um silêncio de aceitação. Ele aceitou a vontade de Hashem, sem questionamentos, sem nenhuma dúvida. Não é fácil, óbvio, isso é um trabalho de uma vida inteira. Mas Baruch Hashem, olha quantos modelos a gente tem. Olha que vida no Lamazé, uma vida muito melhor, de tranquilidade, sem angústia, sem a pessoa... A expressão que ele usa, Agmat Nefesh, é uma expressão de angústia profunda que a gente acaba vivendo na vida por não ter emuná no Criador do mundo. Ve'achat toalotri, e outro grande benefício que a gente pode ter na vida da emuná, Shaboteach Bashem Sameach Bechol Davar Shashem Mesavev Alav. A pessoa que confia em Hashem, ele está feliz com tudo que Hashem manda para ele. Com qualquer coisa, o que a gente considera bom, ou o que a gente, entre aspas, considera amargo, que a gente considera ruim, a pessoa que confia em Hashem, ele sabe que tudo que Hashem manda é para o bem. Gam imhu negativó, mesmo se vai contra a sua natureza, mesmo se não é o que a gente gostaria, mesmo que vai até contra a lógica, como aconteceu com Avraham Avinu. Deus pedia coisas para eles que vai contra a lógica, e ele nunca questionou a vontade de Hashem. Mipnei sheu boter baelokim sheyase lorak et ma sheu tov avuro. Porque ele sabe que Deus vai sempre fazer o que é bom para ele, Bechol inyanav, em todos os assuntos da vida dele. Como sheoseaem arachmania lebna, como a mãe misericordiosa, algum filho ele tem dúvida que a mãe misericordiosa vai fazer o melhor para ele? Algum filho não confia na sua mãe, que a mãe sempre vai fazer o que é bom para ele? Óbvio que não. Por que a gente não confia em Hashem? Nem sempre o filho entende o que o pai faz. Às vezes o pai ele tem que dar um tapa no filho.
Aquele pai misericordioso, ele dá um pai. O filho não entende, mas isso veio de misericórdia, isso veio de amor que o pai sente pelo filho, porque ele quer o melhor. Olha o que uma mãe faz. Sherochetzet, vetochelet oto, vekosheret oto, umeshachreret oto, miksharav, al-korho. A mãe, quando está dando banho no nenê, às vezes o nenê, principalmente os primeiros banhos, o nenê se assusta, o nenê chora, a mãe amarra ele, coloca a fralda, tira a fralda, tudo à força. A gente sabe que a mãe está fazendo uma bondade infinita com esse bebê. Esse bebê não consegue entender por causa da limitação dele, mas essa mãe misericordiosa está fazendo o que é o melhor para o seu filho. Como chamar David HaMelech, alav shalom, como falou David HaMelech no Teilim, Im lo shiviti vedomamti nafshi, se eu não tivesse acalmado e aquietado a minha alma, que gamula lai imo, ele sabe que como aquele que amamenta, que está mamando da sua mãe, que gamula lai nafshi, da mesma maneira a minha alma sente que ele está sendo amamentado por Hashem. Então imagina a tranquilidade, aquele nenezinho que está mamando no seio da mãe, aquele nenê, ele está tranquilo, a mãe dele está com ele no colo, está cuidando dele, todas as necessidades do nenê, a mãe está fornecendo para ele. Assim Hashem não é menos do que uma mãe misericordiosa. Se uma mãe é misericordiosa, mesmo com todas as limitações dela, imagina Hashem, que ele é misericórdia ilimitada, ele é bondade ilimitada. Olha o quanto a gente tem que confiar, tem que se sentir como uma criança que está no colo da mãe. Essa criança ela está sendo amamentada e assim a gente tem que viver a nossa vida com esse nível de tranquilidade. Então, antes da gente entrar no primeiro capítulo, Bezrat Hashem, talvez a gente vai deixar para a próxima aula, para começar realmente o conteúdo do livro. Ele vai trazer aqui algumas perguntas importantes que ele vai desenvolver agora. A gente vai entrar nisso nas próximas aulas para tentar entender e se aprofundar cada vez mais no conceito do bitachon. Como a gente já falou, isso é um trabalho diário. Ninguém vai sair da aula hoje, agora a gente vai sair da aula do Rav Efraim confiando em Hashem plenamente. Não vai. A primeira dificuldade que vier, a gente ainda vai ter tropeços. Não dá para mudar a vida do dia para a noite, mas a gente vai colocando esse conceito dentro do nosso coração para aos pouquinhos a gente ir aumentando cada vez mais o nosso nível de emuná em Hashem, para quando vierem os testes, a gente conseguir passar nos grandes testes na vida. O Mikeivan shebearti etoelet habitachon baelokim shealu berayonai. Então agora que eu já expliquei os principais benefícios da gente ter bitachon na vida, das coisas que o autor vieram no pensamento dele, as coisas que ele fez, os cálculos, que eram os verdadeiros benefícios da gente ter confiança em Hashem, todos os proveitos que a gente pode ter no Olam Haba, com a nossa espiritualidade, ou no Olam Hazé, nesse mundo, a gente viver uma vida mais tranquila, tanto para a gente chegar na perfeição do nosso serviço para Hashem, quanto para alcançar a alegria e a tranquilidade aqui no mundo material. Vamos explicar 7 coisas, e agora ele vai começar uma por uma explicar todos os conceitos da base da bitachon, para a gente conseguir colocar isso, Bezrat Hashem, no nosso coração. Então, 7 perguntas que a gente vai começar, de pouco a pouco, nas próximas aulas, começar a responder. A primeira pergunta, Mahu habitachon? O que significa ter bitachon? E eu vou já adiantar, a gente acha que tem bitachon, mas é só a gente lembrar os pequenos testes do dia a dia, o quanto a gente tropeça. Eu vou dar um exemplo que é suficiente. Quando alguém faz mal para a gente consegue passar por cima e entender que isso é completamente de Hashem.
e que a pessoa não tem nada a ver com o que aconteceu de ruim, ou a gente guarda rancor, a gente quer se vingar da pessoa, a gente guarda no coração que a pessoa me fez mal. Isso é um dos grandes testes na vida, se a gente tem emuná e bitachon de verdade, que tudo veio de Hashem. E eu vou ser muito sincero, eu acho que eu não passo na grande maioria dos testes que a gente tem na vida. Não é uma coisa fácil, a gente não tem que achar que ter emuná e bitachon verdadeiros são coisas que a gente vai conseguir de forma muito fácil. De novo, a gente falou vários exemplos incríveis, começando com os nossos avós, o nível de emuná, o nível de bitachon, da pessoa confiar em Hashem, Hashem pedir para Abraham pegar o filho e sacrificar o próprio filho, que vai contra toda a lógica de tudo que ele ensinou até hoje. Então, aqui a gente vê o nível de bitachon que eles chegaram, mas o quanto a gente tem que internalizar o que é o bitachon para fazer uma análise verdadeira, o quanto a gente está longe disso. Mahem agormim shebiglalam ayam makom la bitachon alabruim. Quais são os critérios que a gente usa para confiar até mesmo em outras pessoas? Quais são os critérios que a gente se apoia para realmente confiar numa outra pessoa? Vamos ver se as pessoas elas atingem, né, elas preenchem todos os critérios, ou só Hashem pode preencher todos os critérios para a gente confiar nele. A terceira pergunta é o biur akdamot. Quais são os pré-requisitos shebiglalam chayav adam livtor bailokim o beor achiyuv amutal al adam lasok beis emtsai kedei leitparnes aliado. Então a gente vai falar quais são os pré-requisitos para pessoa ter, da obrigação da pessoa confiar em Hashem, e ao mesmo tempo a gente sabe que a gente tem obrigação de fazer a nossa parte. Por que tem obrigação? Se você precisa confiar em Hashem, senta na cadeira e Deus vai te mandar a comida vai vir flutuando tua comida. Se Deus pode tudo e eu tenho emuná completa, por que mesmo assim eu preciso me esforçar, eu preciso sair para trabalhar? Então é aparentemente uma contradição. Vamos tentar entender como responder essa contradição. A quarta pergunta, le'eize dvarim yesh leishtamesh bemidah habitachon ube'eize ofen habitachon meshubachat ube'eize ofen u meguneh. Em que situações a gente precisa usar a nossa confiança? Em que situações a confiança é uma coisa boa? E em que situações a confiança é uma coisa ruim? Eu vou dar um exemplo incrível. Quando a confiança é uma coisa ruim. Então, quando alguém vem te pedir ajuda, não responde Deus vai te ajudar. Não. Agora, entre aspas, esquece, já não é hora de bitachon. Agora é hora de ajudar. Vai você e ajuda o que você puder. É óbvio que em última instância é Hashem que vai ajudar. Mas não joga para Hashem, vê o que você pode fazer. Aqui é um bitachon que é megunê, é um bitachon que é negativo. Aqui é hora de arregaçar as mangas e vai fazer tua parte para ajudar a outra pessoa. Então vamos ver aonde o bitachon é bom e aonde o bitachon ele pode até ser um traço de caráter negativo. Quinta pergunta. Mahu aevdel ben aitaskut bemtsaei parnassá shel adam aboter belokim leben aitaskut bemtsaei parnassá shel adam sheino boter belokim. Qual que é a diferença de uma pessoa que está se ocupando para o sustento dela, mas ela confia em Hashem, e uma pessoa que está se ocupando para o sustento dela, mas ela confia no trabalho, ela não confia em Hashem? Vamos ver a grande diferença que isso vai trazer na prática, na vida da pessoa. A sexta pergunta, biura tamim amechayevim leganot et datam sheleilu asvurim ki tchila yasku zman rav betavot olamazeh veharkar yatchilu lavot et Hashem. Então, o quanto a gente tem que ter força para refutar o argumento, e eu já escutei pessoalmente de pessoas falando isso. Falou, Rav, olha, eu quero cumprir as mitzvot, eu quero estudar a Torá,
mas primeiro eu vou fazer um pé de meia, eu vou trabalhar alguns anos sem estudar Torá, sem fazer mitzvot, e quando eu tiver dinheiro, Bezrat Hashem, eu vou poder sentar, estudar Torá, vou poder fazer tefilá. Isso é enganação do Yetzer Hara. Eles acham que depois eles vão conseguir servir Hashem, o mitnachamim betikva shekablu alehem et avodat elokim kesheyagiu lema shehem ishtokakim bolam hazeh. E eles acham, eles têm a esperança, e a verdade é que a pessoa, ele acha de verdade que quando ele conseguir o sustento do mundo material, aí sim bom, aqui no Zoom ele travou, mas continuando só, se depois voltar, a gente retoma no Zoom, mas tem pessoas que acham que primeiro eles vão se ocupar de todo mundo material para ter tranquilidade e depois disso eles vão, Bezrat Hashem, eles vão se ocupar das coisas espirituais. A gente tem que refutar isso, não existe isso, que depois a gente vai se ocupar, quando a gente conseguir a gente vai se ocupar. A gente tem que saber que a pessoa que tem emuná e bitachon, ele não vai esperar nada, ele vai começar a fazer o serviço que ele tem que fazer e Hashem vai mandar para ele tudo o que ele precisar. E, por último, um segundo que estamos voltando aqui. Perdão, tivemos aí uma pequena falha. Mas voltando, então, aqui a sexta pergunta é o quanto a gente tem que refutar pessoas que acham que não, primeiro eu vou juntar todo o dinheiro que eu preciso, todo o mundo material que eu preciso, para depois, Bezrat Hashem, eu vou cuidar da parte espiritual. Isso é uma grande mentira, isso é o nosso Yetzer Hara que quer derrubar a gente. A gente tem que fazer o que a gente veio fazer nesse mundo e Hashem vai ajudar a gente com a Parnassá. E a última pergunta, o último ponto que a gente vai tratar nas próximas aulas, Biur Advarim Ameabdim Adam et Bitachon Baelokim. Quais são as coisas que afastam a gente do bitachon, da nossa confiança, Veyeter Advarim Anogim Le Bitachon, e outros detalhes associados com o bitachon, com a nossa confiança em Hashem. O Biur Katzar Shel Aseret Chelkei Bitachon, e a explicação resumida, reduzida das 10 partes do bitachon. Então, Bezrat Hashem, aqui foi só uma introdução, né? Quais são os principais assuntos que a gente vai, Bezrat Hashem, começar a tratar a partir da próxima aula.
E aí sim a gente vai entrar na definição e nas coisas mais práticas para tentar trazer o bitachon para o nosso dia a dia, para ter um pouquinho mais de confiança em Hashem em todas as nossas áreas da vida. Shavua Tov para todo mundo, uma semana Bezrat Hashem com muitas brahot, que todo mundo tenha muita saúde